Sabe aquela sensação de que tem algo dentro da gente gritando mais alto que a rotina? Que mesmo com os perrengues do dia a dia existe uma força silenciosa empurrando para algo maior? Pois é, isso não é só imaginação. A prosperidade, ela não chega assim de uma hora para outra. Ela vai dando pistas, sabe? Sinais sutis, como se o universo estivesse, de certa forma, testando para ver se a gente está pronto. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo em 7 sinais bem claros de que a abundância já está batendo na sua porta. É fácil entrar no piloto automático, né? A gente trabalha, paga as contas, dorme e o ciclo se repete. Muita gente vive assim. Mas e se esse não for o único caminho possível? E se aquela inquietação que aparece de vez em quando for, na verdade, um chamado? Um chamado para algo, sei lá, extraordinário? É isso que a gente vai investigar agora. Olha, essa frase do Napoleão Hill, ela é pesada, porque ela revela uma verdade que dói. Muitas vezes, o cansaço, a dúvida, eles aparecem com força total justamente quando a grande virada de chave está prestes a acontecer. Reconhecer os sinais que a gente vai ver hoje pode ser exatamente o que falta para não jogar a toalha nesse momento tão crucial. Tudo começa, na verdade, com uma mudança interna, uma recusa em aceitar as coisas como elas são. O primeiro sinal de que a prosperidade está vindo aí é essa inquietação poderosa que nasce de dentro para fora. O primeiro sinal é justamente este, o inconformismo. É aquele sentimento de que, olha, a vida mediana, o feijão com arroz, já não serve mais. E veja bem, isso não é ingratidão de jeito nenhum. É um chamado da alma para crescer, para expandir. Pessoas que prosperam simplesmente não se contentam em viver no raso. Essa definição é fundamental. O inconformismo é aquele desejo ardente que Napoleão Hill tanto falava, sabe? Ele dizia que esse era o ponto de partida de toda grande conquista. É uma energia que incomoda, sim, mas é exatamente esse desconforto que separa quem fica parado de quem constrói uma vida de abundância. E pra gente entender na prática, olha só esses exemplos. O Senna não queria ser só mais um bom piloto, ele queria ser o melhor. O Lehman não se contentou com uma corretorazinha, ele sonhava em conquistar o mundo. E o Walt Disney? Ele foi demitido porque supostamente não tinha criatividade. Imagina, ele pegou essa rejeição e transformou num império. Todos eles ouviram essa voz do inconformismo e usaram ela como combustível. Beleza. Então, uma vez que essa vontade de mudar acendeu, o próximo passo acontece na mente. A prosperidade não começa no bolso, não. Ela começa na cabeça. Vamos ver agora os sinais que constroem essa base interna sólida. O segundo sinal, esse é um dos mais poderosos. Aprender a controlar os próprios pensamentos. Pensa assim, a mente é como um jardim. Se a gente não cuida, as ervas daninhas dos pensamentos negativos tomam conta de tudo. Quem assume o controle e decide plantar sementes de abundância, inevitavelmente vai colher esses frutos. E como é que se faz essa reprogramação? Primeiro, é preciso filtrar o barulho, tanto de fora quanto de dentro. Em vez de focar nas dívidas, na escassez, a mente próspera foca nas soluções, nas vitórias. É como diz lá em Filipenses, né? Ocupar o pensamento com tudo que é verdadeiro, nobre, justo. Isso, aos poucos, cria um ciclo de autoconfiança que se retroalimenta. Vamos para o terceiro sinal, que é um segredo que, muita gente ignora. É a capacidade de valorizar cada pequeno passo. Quem está no caminho da prosperidade entende que cada conquista, por menor que pareça, é uma prova. É a prova de que se está avançando degrau por degrau. E esse princípio aqui é a chave de tudo. Se uma pessoa não sabe cuidar e ser grata pelo pouco que tem hoje, como é que ela vai poder receber mais? É como se fosse um teste, entende? Honrar as pequenas vitórias demonstra maturidade, preparação para responsabilidades maiores. Quem passa nesse teste inevitavelmente prospera. Certo? Com a mente alinhada, o foco agora muda para a ação. É nesse ponto que a disciplina entra em campo, construindo aquela ponte que transforma os sonhos em realidade, em algo concreto. E aqui a gente chega num dos maiores diferenciais. O quarto sinal, a capacidade de agir mesmo quando não tem a menor vontade. A maioria das pessoas fica esperando a motivação chegar para começar a fazer as coisas. Mas a mentalidade próspera entende que a disciplina é o que fica, enquanto a motivação é passageira. Olha só que diferença brutal. De um lado, a pessoa que fica esperando a vontade chegar, o que leva à estagnação. Do outro, a pessoa que usa a disciplina para gerar o próprio movimento. A ação disciplinada é que cria motivação e não o contrário. Quem entende isso para de viver de improviso e começa, de fato, a construir o futuro que deseja.
O quinto sinal é uma verdadeira alquimia mental. A diferença entre quem prospera e quem fica estagnado não é a falta de problemas, não. É a forma como se reage a eles. É a habilidade de enxergar em cada desafio uma chance de aprender e de superar. Essa frase do Hill é um verdadeiro mapa. As pessoas comuns entram em desespero com um problema. Já as pessoas com mentalidade milionária se perguntam: ok, o que eu posso aprender com isso aqui? Como eu posso usar isso a meu favor? Esse pequeno ajuste de perspectiva transforma o que seria uma tragédia num trampolim para o nível mais alto. E aí, quando a mente e as ações finalmente se alinham, uma coisa quase mágica começa a acontecer. A energia interna passa a atrair resultados externos de uma forma surpreendente. A pessoa entra em sintonia com a abundância. E é aqui que a gente vê o sexto sinal. Em um certo ponto da jornada, as pessoas certas começam a aparecer. As oportunidades surgem de lugares que a gente nem imaginava. E não é sorte, não. É sintonia. A pessoa se torna um verdadeiro ímã para aquilo que ela deseja. O ponto crucial aqui é entender que isso não acontece por acaso. É alinhamento. A nossa energia interior cria a nossa realidade exterior. Quando alguém se torna uma pessoa íntegra, disciplinada, grata, essa pessoa emite uma vibração que naturalmente atrai outros iguais. É como se fosse um farol que brilha no escuro e os barcos certos encontram um caminho. E, finalmente, o sétimo sinal. Talvez o mais profundo de todos. É uma chama silenciosa, uma convicção lá no fundo que não para de dizer: a vida comum não é o seu destino final. E é importante dizer, esse chamado não tem nada a ver com arrogância, tem a ver com propósito. É a consciência dos próprios dons, dos talentos e de que eles podem ser usados para impactar o mundo. Essa força interior resiste ao tempo, às dificuldades, às críticas. É o verdadeiro combustível da prosperidade que dura. E assim a gente chega ao final dessa jornada de reconhecimento. Cada um desses 7 sinais é um convite. Eles mostram a direção. Mas a caminhada precisa ser feita. Então vamos amarrar tudo isso bem rápido. O inconformismo que acende a chama, o controle dos pensamentos que molda a realidade, a gratidão pelas pequenas vitórias que prova que estamos prontos, a disciplina que vence a preguiça, a resiliência que transforma pedra em trampolim, a sintonia que atrai as oportunidades certas e, por fim, o chamado interior que dá sentido a tudo isso. A prosperidade já está em movimento. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Reconhecer os sinais é o primeiro passo. O próximo é agir. A prosperidade não vem para quem apenas escuta, mas sim para quem decide caminhar na direção que esses sinais apontam. Afinal, a vida extraordinária está lá, esperando por aqueles que ousam responder a esse chamado.